Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô mostrando aqui rapidinho uma parte do meu jogo que eu tô desenvolvendo. Ainda provavelmente vai demorar uma semana ou duas para eu terminar ele, mas é o que eu posso mostrar hoje. Então eu vou começar aqui, é o sistema de transição deles, para vocês, se vocês gostaram, né? Eu coloquei esse efeitozinho de queimar aqui meio pixelado, né? Bem simplesão. E eu também vou mostrar como que faz coisas assim. Mas primeiro eu vou dar uma pequena mostrada aqui no jogo. Ele tem um sistema completinho já de configuração, né? Eu até adicionei qualidade de vídeo, ainda tá um pouco bugado aqui. E eu também adicionei uma coisa que tá um pouco errado, né? Eu queria colocar um efeito VHS, mas repare que ele tá um pouco punk, né? Mas tá bom. Eu ainda vou corrigir esse daqui. Então o efeito mesmo é esse daqui de transição aqui, ó. Vamos então pro código, como que eu fiz ele? Primeiro, eu peguei uma cena aqui com Node e esse Node vai ser um autoload, tá? Um singleton, que é determinado aqui no Project Settings, né? Você coloca no global. Nele é um esquema bem simples, você vai determinar um caminho de cena, depois a cena carregada aqui, vocês podem simplesmente copiar, eu vou explicar por si. E uma variável de transição, que vai ser temporária. Eu criei um dicionário também para guardar as transições com o caminho delas. No início, eu já seto o processo como falso. Isso daqui é para pesar um pouco menos, né? Ele não vai ficar executando o processo o tempo todo. Ele pausa isso daqui, já que esse nó sempre vai estar na árvore, ele pode ficar um pouco pesado. E o meu jogo foca bastante na otimização, né, para rodar em qualquer computador. Então tem isso daqui. Nós vamos ter então uma função para dar load numa cena. Eu usei um caminho aqui, que vai ser uma string. Uma transição também que está em string, que é do dicionário aqui em cima. E ele não volta nada. Ele pega o CinePath, coloca path e seta o processo como verdadeiro. Aqui ele tá com Resource Loader, que é para rodar de fundo, né? Porque normalmente o jogo trava quando ele tá carregando muita coisa. Isso daqui faz ele rodar numa thread, o carregamento, faz ele não ficar travado ali. Então você pode colocar até uma animação de carregamento. Aí ele carrega uma requisição desse carregamento em thread. Ele coloca a transição selecionada, carrega ela e instancia e adiciona como filho. Nota que ele adiciona como filho do autoload. Na troca da cena, que acontece no fundo, não apagar o autoload. Eu coloquei uma variável de status aqui, que é para checar se o resource loader já acabou de carregar ou se deu problema. Então você vai colocar aí status igual resource loader para carregar o status do carregamento dentro de um processo. E aqui dentro tem que ser a referência a CinePath que nós já determinamos lá no início. Aqui ele checa para ver se carregou. Se terminou, ele termina o loop. E se der um problema, ele vai empurrar um alerta. Quando ele termina o loop, ele simplesmente pega essa cena carregada, atualiza a transição para ela terminar e seta o processo como falso. E essa parte final vai ser a própria transição que vai chamar. E o que ele faz? Ele literalmente só pega a árvore e troca a cena por outra empacotada, que é aquela que nós carregamos agora. E aí ele esvazia a variável aqui do loaded scene. Eu vou pegar aqui uma das transições que eu fiz, né? Que é a de Dissolve. Ela é bem simples. Aqui nós estamos com um painel com a textura do Dissolve. No caso está aqui. Ele está invisível porque é o estado inicial dele. E a script é muito tranquila. Aqui nós temos um twin, que vai ficar variando o Dissolve com o tempo, de uma forma bonitinha, como eu já mostrei em outros vídeos. Inclusive está aí na descrição, se vocês quiserem ver como funciona um twin. Ele vai pegar, então, também variáveis aqui para ver se está carregando ou se acabou. Aqui no Red, ele simplesmente vai determinar um twin e ele vai começar a mexer no shader material e vai mudar o progress dele. Eu já vou mostrar o shader. E quando ele terminar, ele vai fazer um callback em update trans. E aqui ele vai ficar checando, ele vai ativar um dos modos aqui em cima. Ou seja, ele vai checar se slowdead é true. E se for, ele já termina. Ou se não, ele vai colocar apenas que acabou a transição. Para quando o carregamento do outro lado terminar, né? Quando o carregamento do outro lado ele terminar, ele executa essa função aqui. Que aí é o contrário esse if aqui, né? Ele checa o it's over para true e aí ele termina a transição. Ou ele seta o carregou para true. Aí ele executa, né, a final da transição, que é apenas ele chamando o parente para trocar a cena, naquela função que eu falei que era chamada pelo filho. E ele executa o twin aqui para sair. E quando dá um fim no twin, ele dá um callback que apaga isso daqui, para não ficar pesando na memória. O material, né, no caso o shader, é bem simplesão. Dá para você encontrar coisas assim na internet tranquilo também. Você pode ver ele aqui embaixo, né, onde fica o editor de shader. Nós vamos pegar um shader que vai ser um canvas item para ser 2D, né? Nós vamos definir 4 uniformes, né, um float para o progresso, que é o que o twin vai mexer. Nós vamos determinar também uma textura de noise e um float de largura de borda e um vector 4 para a cor dessa borda.
E aqui no fragmento, nós vamos ter um vetor 4 de textura, que ele vai determinar uma textura aqui e a UV dela. Um noise com a textura e com a textura do noise com a UV, pegando apenas a parte red dela. O float de alpha aqui, fazendo um smooth step, né, que ele é para um avanço mais progressivo. Com progresso, tirando a largura da borda, progresso e o noise. Float pegando a borda da máscara, também usando a mesma ideia do smooth step, fazendo progresso mais o limite da borda e noise aqui. Né? E por fim, nós temos o Vector 4 com a cor final disso tudo, que é a mistura de edge color com a textura, com a borda de máscara. E aí você taca dentro do color isso daí, aí vai ficar um Vector 4 com final color RGB e o alpha multiplicado pela textura, pelo alpha da textura. O noise, para quem não sabe, são aquelas texturas extremamente pixelizadas que normalmente são usadas para você fazer geração de mundos aleatórios, tipo no Minecraft, essas coisas. E aqui fica até a opção que dá para mudar do progresso, que eu coloquei o hint render. Vocês podem ver aqui, ó, faz esse processo aqui. Aqui fica a borda queimada e é assim que fica. Como tem outro elemento por cima, a borda fica pixelizada porque o jogo tem uma resolução menor do que... Então, você vem aqui em cima, ele tem essa resolução aqui. E no 2D dele, aqui em renderização, eu coloquei para ele forçar o snap no 2D. Aí ele fica bonitinho daquele jeito. É isso aí que eu tinha que mostrar por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Qualquer sugestão de mudar a minha transição, colocar outra, ou até algum elemento visual aí que vocês queiram ver no jogo, pode deixar aí embaixo. Vou mostrar mais vídeos do jogo no futuro, quando as mecânicas já estiverem bem feitas. E é isso. Até mais.